Olá, iniciando então mais uma aula de física, né? Nós trataremos hoje acerca do último conceito aí da cinemática e trataremos então de cinemática angular, ok? Essas definições elas se perduram durante todo o processo de estudo da física, principalmente da dinâmica, ok? Nós estudaremos isso com mais eficácia no tratamento da dinâmica, ok? E em outros processos também da física. Então a cinemática angular o movimento agora onde nós estaremos estudando não é um movimento translacional, ou seja, o movimento não é retilíneo, o movimento ele não é um movimento ao qual nós estamos estudando em um processo translacional, ou seja, um movimento onde ele era horizontal, vertical e por aí vai, oblíquo, né, como anteriormente, mas sim a cinemática em rotacional ou angular. Como introdução, então, nós temos esse seguinte processo. Nós temos primeiro que, diferentemente do movimento de um corpo em translação, onde nós ali escolhemos um ponto referencial, um ponto tomado como referência, né, ou dois pontos, tanto faz, onde tomamos como referência, analisamos ali, né, e podemos calcular a velocidade e aceleração desse corpo, ok? Só que agora o movimento de rotação é um movimento totalmente diferente, porque não depende ali do espaço, não depende, como é que se diz, do processo de distância, mas sim também depende do ângulo. Então aqui o nosso estudo ele vai depender totalmente do ângulo, ok? Ele vai depender totalmente do ângulo em que está sendo relacionado e nós o introduziremos agora. Lembrando que hoje nós estudaremos somente velocidade angular. O conceito de aceleração angular nós estudaremos mais à frente quando trataremos de dinâmica circular. Okay? Unidades de medidas, então, relacionadas aos princípios. Lembrando sempre que na introdução aqui, nós sempre abordamos o problema. O problema agora é que nós temos um outro estudo, que é o movimento circular. Como relacionar translação e rotação? Essa que é a nossa dificuldade hoje na aula de hoje. As unidades de medida. Primeiro vamos desvendar o que nós utilizaremos de novo. Nós temos que relembrar, por exemplo, o princípio da geometria. Né? Se nós temos ali 360 graus, e 360 graus é uma volta, né? 360 graus é uma volta, nós dizemos agora que essa uma volta é uma revolução. Se eu tenho, por exemplo, uma volta completa, se eu tenho metade de uma volta, se eu tenho aqui, metade aqui, essa barra aqui toda, de uma volta, é metade de uma volta, 180 graus, metade de uma revolução é igual a 180 graus, ou seja, essa metade aqui é metade de uma revolução, ou meia revolução. E a coisa análoga é o 90 graus. 90 graus é o quê? Um quarto de uma circunferência. Então, nós temos esse pedaço aqui sendo de 90 graus. Isso aqui é um quarto de volta. Se eu tenho um quarto de volta, eu vou ter um quarto de revolução. Revolução será, então, o nosso princípio que nós estudaremos durante essa etapa toda de circunferência. Teremos então outro processo que é o radiano. Então, primeiro nós sabemos o que é uma revolução. Nós agora estudaremos o que é os radianos. Radianos você também estuda na parte da geometria e nós precisamos relembrar esses conceitos. Obviamente, de
algumas aulas eu sempre indico, vai lá, né, observa lá a aula X do curso de matemática. Nesse daqui, como são conceitos básicos, né, eu não estou introduzindo tanto e enviando para outro curso de matemática. Então agora nós teremos o radiano como base dos nossos estudos. Se eu tenho uma revolução, que é uma volta completa, eu tenho 360 graus e eu tenho 2π radiano. Mas 2π radiano, quem que é π? Π é 3,14 aproximadamente. 2 vezes 3,14, 6,28 radiano. Então, radiano, ele é praticamente esse pedaço todo aqui, né? Esse pedaço todo aqui. 1 radiano, né? Se esse pedaço todo é 1 radiano, eu posso agora transferir para deslocamento angular. Bom, se nós observarmos ali, ó, se a circunferência é 2πr, aqui, perdão, eu coloquei 2 R's aqui, mas é um R só, 2πr, e o deslocamento ele se relaciona em partes, ou seja, o deslocamento se relaciona em partes aqui, ó. Ok, eu pego cada parte aqui, cada fatia de pizza eu pego, e isso vai me dar o meu deslocamento, que é justamente circunferência. Então eu digo que o deslocamento ele depende com ângulo, obviamente. Okay? Ele vai depender com ângulo, aqui é um ângulo, aqui é outro, a outra fatia tem um outro ângulo. E relaciona-se também com raio. Tá? Isso aqui é o deslocamento angular. É a relação do ângulo com o raio. Obviamente, isso vem a partir da onde? Vem a partir da circunferência. Então, o deslocamento total vai ser justamente a fórmula da minha circunferência. 2πr. E aqui, analogicamente, nós temos θ valendo 2π, né, ou em radianos, e r, que é o valor do raio. Se eu tenho deslocamento sendo S igual a θr, eu posso dizer também a velocidade. Ok? O que é velocidade? Bom, velocidade é o quanto que há a variação de distância em relação ao tempo. Isso no movimento translacional. No movimento rotacional ou angular, nós temos ideias semelhantes. O que é então velocidade angular? É o quanto que o meu ângulo varia em relação ao tempo. Perceba que a distância aqui ela tem algo semelhante. Se a distância é o quanto que a velocidade varia em relação ao raio, né, diante do raio, melhor falando, nós temos então a velocidade com um ângulo variando em relação ao seu tempo. Isso daqui é a velocidade angular. É a relação entre velocidade, a relação entre o ângulo e o tempo. Ou também o período em que ele está sendo direcionado. Nós temos então ideias semelhantes. Então perceba, a distância eu tive que tirar da fórmula da circunferência, perdão. Mas o movimento, a velocidade angular, eu tirei do conceito de translação. Então eu posso, obviamente que não é a mesma coisa, mas eu posso tirar analogias do movimento de translação. Tá? Continuando então, fazendo analogias ainda, né, acerca do movimento de translação, eu tinha lá que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Mas quem então é ΔS? ΔS, lembrando aqui atrás, é a relação da variação então do θ, né, variação do ângulo vezes o raio. Então, ΔS é igual a Δθ vezes R. Da fórmula, aqui é ΔT, peço perdão, é ΔT. Depois no material eu tiro.
Delta S sobre delta T, isso é velocidade, mais a velocidade, isso aqui é velocidade, delta S é delta θ vezes R. Tá? Delta θ vezes R. Só que esse pedaço aqui de delta θ vezes R é o próprio ômega. Ó, é ômega. Delta θ sobre delta T é ômega. Então vai ser velocidade, que é esse carinha aqui, vai ser o quê? Ômega, velocidade angular, vezes raio. Essa é a relação que nós temos da velocidade de translação, ou velocidade escalar linear, e velocidade angular. Imaginemos então, nesse exemplo, o ioiô. Ioiô, nós jogamos com uma velocidade, obviamente ele está em uma velocidade circular, e o ioiô, ele segue uma velocidade v também, ok? Ele segue uma velocidade linear também, se nós formos tratar. Obviamente, ele também está girando, ele está em um movimento circular e também está em uma velocidade angular. Então, essa é a relação da velocidade linear com a velocidade angular. É a relação de que a velocidade linear ela não depende do raio, mas sim também depende da velocidade angular. Então, para atividades, eu irei passar a velocidade, as equações lá dos movimentos. Eu gostaria que você fizesse, transferindo agora para velocidades angulares. O que você tem que fazer? Só substituir. Tudo que tiver V, agora vai ser WR. Tudo que tiver V, desculpa, vai ser W. Tudo que tiver V, pode colocar nessa fórmula aqui. Poderá colocar nessa fórmula aqui. Por exemplo, velocidade linear inicial. Você pode usar Torricelli, por exemplo. Então vai ficar V ao quadrado igual a ômega R ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Apesar que nós ainda não introduzimos o conceito de aceleração. Você pode pensar, por exemplo, o que é aceleração? É a variação da velocidade em relação ao tempo. Então, a aceleração angular vai ser o quê? Variação da velocidade angular dividido pelo tempo. Ok? Então, essas relações assim, vocês podem utilizar sem problemas. Mas é igual, Agil? Não é igual. Não é a mesma coisa. Eu preciso de alguns pontos aqui. Mas eu posso relacionar, obviamente, trazendo à luz da mente, certas analogias. Opa, o que é aceleração? É variação, então, da velocidade angular em relação ao tempo. Opa, já matei a questão, tranquilo, de boa. Mas antes de nós terminarmos, nós precisamos também utilizar o conceito de frequência. Okay? Esse é o conceito de frequência. O que é uma frequência? Frequência é a relação dos números de voltas, o número de voltas, em relação ao tempo. Ou seja, quanto, por exemplo, que esse ioiô ali, ele completa, ao completar 5 voltas em 2 segundos. Qual que é a frequência? A frequência ali vai ser de 2,5 Hz, ou seja, um movimento ali no quesito de espaço de tempo. É a frequência que ele roda. Ele roda 2,5 desculpa, ele faz 2,5 voltas. Então, em 2 segundos. Então, nós pegamos aqui essa ideia de frequência relacionando também com o tempo. Então, se eu quiser mudar o tempo, como é que eu faço? É só relacionar com frequência.
Se não der ali a frequência, se não der o tempo, né, eu posso relacionar com a frequência. Então a frequência é o número de voltas em relação ao meu tempo. Eu tenho uma fórmula, por exemplo, que é n sobre ΔT. Você lembra? Tudo que tiver em relação ao tempo, eu divido. Então é o número de voltas, n dividido por tempo, n sobre t. Logo, o período é inversamente proporcional à frequência. Então, o período é 1 sobre f. Ou seja, período, por exemplo, né? Onde nós pegamos esses exemplos assim? Período, nós, por exemplo, pegamos na física, né? O período de translação, o período de rotação da Terra. Isso pode ser utilizado também. A frequência inversamente proporcional, isso é meu período. Perceba também que essas duas notações nós utilizaremos no nosso processo de aula, né? No nosso processo aí de instrução de aula. Apesar que algumas questões, por exemplo, período, frequência, nós utilizaremos muito pouco, mas você vai perceber mais, com mais afinco nos exercícios. Então, até a próxima aula, bons estudos e fiquem com Deus.